Voltando novamente com o quadro E aí, doutor, o quadro que é específico para você, telespectador e telespectadora, estar interagindo com os profissionais disponíveis no programa Mais Saúde. Novamente tenho o prazer de estar recebendo aqui a doutora Beatriz Ximenes, psicóloga, especialista, né, em tratamento cognitivo comportamental e também atua na área de saúde mental e transtornos psiquiátricos. E ela faz parte do corpo clínico da Bem Viver Psicologia. Doutora, recebemos mais alguns questionamentos desde a sua última vinda aqui no programa relacionados sobre aquele assunto de suicídio que a gente vem fazendo esse trabalho aqui no programa. E o questionamento de hoje foi mandado pela Bruna Martins e ela faz uma pergunta muito sucinta. Como prevenir um suicídio? E aí, doutora? Bom dia, Ricardo. Bom dia para a Bruna. Ela fez uma pergunta muito relevante. A gente pode pensar em algumas maneiras de prevenção do suicídio. Primeiro, prevenindo antes da ideia de suicídio ocorrer. Como que isso é possível? Cuidando da saúde mental. Indo ao psicólogo, aconteceu algum problema, alguma dificuldade, você está vendo que não está conseguindo lidar com aquilo da maneira mais adequada, é sempre bom consultar um psicólogo quando o problema ainda é pequenininho, ainda não virou uma ideação suicida. Partindo da ideia de que a ideação suicida está instalada, como que nós vamos fazer para prevenir isso? Existem níveis de risco de suicídio e aí para cada nível a gente vai pensar em uma intervenção diferente. Por exemplo, existe o baixo risco de suicídio, que é o quê? A pessoa começou a pensar em suicídio. Está tendo algum problema, alguma perda, alguma restrição de alguma maneira e acabou enxergando o suicídio como o modo de solucionar o seu problema. Aqui nesse ponto ela só está pensando. Ir ao psicólogo, conversar, pensar em estratégias para resolver esse conflito já é um modo muito eficaz de prevenir o suicídio. O segundo nível é o risco médio. Nesse ponto, nesse momento, a pessoa estava pensando em suicídio e agora ela passa a planejar, mas ela não pretende cometer imediatamente. Isso dá um tempo para o profissional intervir de modo eficaz. É feito um contrato terapêutico, é feito um acordo e aí a gente combina que vai traçar outras estratégias em conjunto com o paciente, com a família e com os profissionais que estão envolvidos no tratamento até que a situação seja resolvida e o risco de suicídio diminua. Aqui é muito importante que a pessoa procure consultar um psicólogo e procure uma avaliação de um psiquiatra. Já quando o risco está muito alto, a pessoa pensou em suicídio, tem um planejamento e pretende cometer o ato imediatamente. Aqui já precisa de um cuidado um pouco mais intenso, que envolve não só os profissionais de saúde, mas também uma corresponsabilização entre a família. Quais são as principais orientações de prevenção? Vigilância 24 horas. A pessoa em risco de suicídio não pode ficar sozinha, para coisa nenhuma. Você não pode dormir sozinho, tomar banho tem que ser de porta aberta, evitar mesmo que aquela pessoa tenha acesso e possibilidade de colocar em prática o planejamento dela. O segundo ponto é a medicação assistida. Se essa pessoa já tiver consultado um psiquiatra, já estiver fazendo uso de medicação, ela não pode ficar responsável por aquele medicamento. Precisa ter uma pessoa, um familiar, um cônjuge, um amigo que vá se responsabilizar por assistir essa pessoa com a medicação, certo? O terceiro ponto é retirar de perto dessa pessoa os meios que possam facilitar a ideia de suicídio, como por exemplo cordas, facas, armas de fogo, medicação, tudo isso que vá facilitar, a gente precisa retirar de perto da pessoa que está pensando nisso. E claro, o atendimento psicológico e o atendimento psiquiátrico é indispensável nesses casos. Vale salientar que também é importante que a pessoa procure um serviço de urgência e emergência se houver alguma crise. Pode ser que os profissionais não estejam disponíveis naquele momento, então os serviços de urgência e emergência 24 horas que funcionem para esse tipo de atendimento. Ô Bruna, você está vendo que o assunto é sério, o ideal é você ter o acompanhamento de um profissional, porque não só sua boa vontade de se ajudar, de ajudar o seu amigo ou familiar vai resolver o problema. E assim, a Bem Viver está aqui, a doutora Beatriz está à disposição
e o assunto é muito sério. Procure a ajuda de um profissional qualificado para evitar o pior. Doutora Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Já fica feito o convite para você retornar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. E para você, telespectador, que gostaria de interagir com a doutora Beatriz ou qualquer outro profissional disponível no programa Mais Saúde, você pode estar falando com a gente através do inbox da nossa página no Facebook ou tá mandando uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no 69 99917 3007. Muito obrigado.